Glória a Deus. Lucas capítulo 7, versículo 11 ao 17, um texto muito conhecido. De manhã eu não cantei essa canção, ou eu não lembrei com você essa canção. Aqui acontece assim, irmãos, o culto tem o mesmo tema e os mesmos pontos, mas a mensagem sai totalmente diferente. Que as pessoas são diferentes. E aí tem domingo que eu esqueço de falar uma coisa que eu falei de manhã e falo outra coisa à noite. Então, o mais importante é o contexto. Então, a gente entende isso, né? Lá em Altamira eu pregava 3 cultos, irmão. Pegava 7 da manhã, 5 da tarde e 7:30 da noite. Então, era 3 mensagens diferentes. Então, vivenciar isso é presente de Deus para nós, né? Porque Deus vai nos conduzindo dentro do mesmo tema, dentro dos mesmos pontos, do mesmo texto, mas trazendo para nós sempre uma palavra diferente, e essa é a liberdade do Espírito Santo. Então, de manhã eu não cantei essa canção, ou não falei sobre essa canção, né? Porque eu queria cantá-la, mas na semana eu não consegui pegar ela no violão. E eu falei para o Daltinho, como eu lembrei agora dela, eu não vou fazer isso com ele para ele ter que ficar procurando aqui. E nem com o Ministério de Louvor. Então, essa música falou muito ao meu coração quando eu avalio esse texto. O texto de Lucas capítulo 7 é um texto muito interessante. Porque quando a gente faz às vezes a leitura desse texto só uma leitura fria, a gente vai ver um milagre. Mas quando a gente começa a perguntar algumas coisas com o texto, avaliar os personagens do texto, ver tudo o que está ocorrendo no texto, nós começamos a aprender com muita coisa. Nós vamos falar hoje sobre as atitudes de Jesus nesse texto, mas presta atenção em alguns detalhes importantes. A gente vai fazer a leitura dele. Lucas capítulo 7, versículo 11, quem achou diga amém. Olha para o lado direito e esquerdo, vê se tem alguém sem Bíblia. Se tiver, ajuda. Esse dia eu estou aqui de cima, eu vi uma pessoa visitante, né? Ele olhou para o lado, viu o outro sem Bíblia, identificou e continuou, né? Então eu preciso concluir a frase. Veja para o lado que você tem alguém sem Bíblia e auxilie, e ajude, né? E a gente quer celebrar isso, tá bom? Lucas capítulo 7, versículo... Muito obrigado. Quem puder acompanhar com a gente aqui. Eu vou só ler na minha versão que eu vou pregar nela. E aí eu tirei os pontos dela. Mas eu vou ler aqui com você, vai. Lucas capítulo 7, versículo 11. Letícia vai passando para mim, por favor, para todos acompanharem. Lucas 7, 11. Em dia subsequente. Está começando o texto dizendo que depois que Jesus curou o servo do centurião, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximassem da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e toda a circunvizinhança. Mantém sua Bíblia aberta, a gente vai avaliar esse texto. Senhor, obrigado. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, pela tua graça. Ministra ao nosso coração, porque nós somos dependentes de ti. A nossa alma tem sede da tua presença. Creio que essa é uma noite de cura, Senhor. Creio que essa é uma noite do mover do teu Espírito.
Ô Senhor, muito obrigado pelos louvores que aqui entoamos e pela tua presença tão real, maravilhosa, gloriosa e poderosa neste lugar. Obrigado, Senhor, por cada vida. Espírito de Deus, que está neste lugar. Pai, manifesta a tua glória. Ministra a nossa alma, porque nós necessitamos de ti. Em nome de Jesus. Amém. Quando olhamos esse texto, nós vemos uma situação de tristeza. Uma mulher está viúva, uma mulher está indo sepultar o seu filho. Avaliando esse texto, estudando sobre ele, algumas coisas a gente aprendeu. Eu aprendi sobre isso e eu quero partilhar com você. Mas eu estava ouvindo uma canção. E, na verdade, eu queria cantar uma canção chamada Prioridade, da Midian Lima. Crie, se você for sua prioridade, pode vir o que quiser. Pode contar comigo, né? Se eu for sua prioridade. E eu estava vendo essa canção. E depois que passou essa canção, entrou essa canção. E essa canção falou muito ao meu coração. Ela diz assim, ó: mesmo na tribulação, posso não ver sua mão, mas eu sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O milagre está em suas mãos. Eu olharei para o alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Eu olharei para o céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. E essa canção vai se repetir mais uma vez. E aí depois ela canta assim, ó: quando a minha força se esgotar e tudo em mim desmoronar, então olharei para ti e confiarei em teu amor. E quando o vento então soprar, eu sei que em ti vou me firmar. Então confiarei em ti e na promessa que fez a mim. Então essa confiança, essa realidade, tudo isso que a gente contesta nessa música, ou constata nessa música, é totalmente diferente do que essa mulher está vivendo. Essa realidade de confiar, de olhar para o alto, de vivenciar uma situação difícil, de dificuldade, e encontrar esperança em meio à dificuldade, esse é o propósito de Deus para nós. Eis que no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele é o Deus que cuida de nós em cada detalhe, em cada momento. Esse texto de Salmo de número 37, versículo 5 que eu acabei de ler, nos levando a essa realidade de confia no Senhor, entrega ao Senhor e deixa que o mais Ele faz. Essa realidade dependa dEle. Essa realidade não é algo evidente dessa mulher. Essa mulher tem algumas situações muito curiosas. A Bíblia vai trazer o problema central dela. Essa mulher vai viver uma realidade agora de solidão. Essa mulher está desprovida de apoio. Essa mulher não terá ajuda. Ela não terá alguém para sonhar com ela, crescer com ela. Ela não terá alguém para cuidar dela. Essa mulher estará sozinha na vida agora. Ela vai depender de migalhas, de ajuda e de esmolas. Por quê? Porque a Bíblia diz que ela era uma viúva. Então quem cuidava dela? O filho. E o filho único dela está onde? Está morto. Não é só o sepultamento de um filho único de uma mulher, mas é o sepultamento dos sonhos dela, dos projetos de crescimento dela.
de toda uma história de vida que ela podia ter. É uma realidade agora de solidão, de tristeza, de angústia. Qual seria o futuro dessa mulher? Não é só simplesmente sepultar um filho, isso já é altamente doloroso e difícil. Mas é olhar para frente e saber que não existe um futuro para ela, a não ser de pedinte, de ser desprezada pelas pessoas, de não ter alguém para lutar por ela, cuidar dela, zelar dela, brigar por ela e auxiliar ela. Qual é o futuro que ela está agora trilhando após o sepultamento do filho? Solidão. Há uma realidade totalmente difícil que essa mulher vai enfrentar. É uma angústia difícil, complicada, da perda de um filho. Mas é um quadro que para nós, para mim, para você, um quadro terrível. Eu pergunto em você, qual multidão nós estamos? Qual multidão nós estamos caminhando? Será que nós somos parte da multidão que caminha em festa com Jesus? Mesmo diante da luta, da dificuldade, nós estamos com Ele, nós confiamos nele e estamos sendo direcionados por Ele? Ou será que nós somos a parte da multidão que está chorando a perda daquele filho? Que está pranteando, que está olhando para somente aos desafios e às dificuldades? Sabia que essa multidão tem muita coisa em comum? Quando nós olhamos para essas duas multidões que a Bíblia fala, as duas estão sendo lideradas por um filho único. A primeira que está sendo liderada por Jesus, o Filho unigênito de Deus. A segunda que está sendo liderada por onde? Pelo sepultamento de um filho único de uma mulher. Olha que legal. Juntos, a mesma multidão. Quando nós olhamos para uma multidão, o filho que lidera está vivo. Para outra multidão, o filho que lidera está morto. Mas olha que interessante, o filho que está vivo, que é Jesus, está destinado à morte. E o filho que está morto, na outra multidão, está destinado à vida. Há uma realidade de conflito. O que eles precisam? Só um encontro com Jesus para que tudo mude. É a realidade do encontro com Jesus que muda a história e o destino de toda aquela realidade. Aonde operava o espírito de morte, Deus traz o espírito da vida, a realidade de transformação em vida, de cuidado e zelo. Quando olhamos para esse texto, nós percebemos as atitudes claras do amor de Deus, da graça de Deus e do sobrenatural de Deus. Quando nós vemos essa realidade de cuidado do Senhor, nós percebemos o cuidado dele não só com essa mulher, nós percebemos o cuidado de Deus para com a nossa vida. Leia comigo o texto do versículo de número 12. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. E quando a multidão da cidade ia com ele, e grande multidão da cidade ia com ele. Olha o versículo 13. Vendo-a, quem viu? Quem viu? Quem viu? Presta atenção, ele viu. O Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. O Senhor olha para aquela viúva de maneira diferente. Há não só a percepção do que está acontecendo, não há só o entendimento do que está acontecendo. Há um Deus poderoso que enxerga a dor daquela mulher. Há um Deus que percebe não só o que está ocorrendo ao redor. Há um Deus não que faz uma análise igual eu e você, percebendo o caixão, percebendo o choro, percebendo a cor escura, todo mundo vestido de preto, que é um costume, que em muitos lugares todo mundo veste a cor preta no dia de um sepultamento, de um velório, falando, eu devo estar triste, eu devo estar ali, mas não só percebendo isso que estava ali. Quando nós olhamos para esse texto, o Senhor está percebendo a dor dela.
se compadeceu dela. É esse mesmo Deus que enxerga a nossa dor. É esse mesmo Jesus que enxerga a sua realidade. É esse mesmo Deus que não só olhou sua aparência quando você adentrou esse lugar. É o Senhor que conhece você no profundo da sua alma e do seu coração. É esse Deus que nos conhece e sabe como realmente nós somos. Ele sabe das nossas dores, das nossas adversidades, das nossas tribulações. Ele conhece como nós realmente estamos. Ele sabe aonde está doendo, aonde está difícil, aonde está complicado. É Ele que olha para mim, para você e não percebe só essa carcaça exterior, essa estrutura exterior. É esse Deus que olha por dentro. Ele sabe as dúvidas da sua alma, Ele conhece as dores, Ele conhece as dificuldades, Ele sabe o que você está pensando, Ele sabe o que está te afligindo, Ele sabe como está difícil, Ele conhece as suas dores por completo. É a esse Jesus que nós servimos, adoramos, celebramos. Uma grande tragédia está acontecendo ali. Aquele jovem que tinha o papel de cuidar da sua mãe, zelar da sua mãe, por algum motivo morreu. E naquela situação de total desamparo, naquela situação de totalmente tristeza, aquela tragédia difícil que está acontecendo, Jesus chega e Ele percebe não só o ambiente, mas Ele percebe o íntimo da nossa alma. Não há nada que possa ser escondido do Senhor, não há nada que esteja encoberto dEle. É esse Deus que olha para nós e sabe o que nós estamos vivenciando. Se há transparência, se há clareza, se quando louvamos de todo o coração, se quando adoramos, o fazemos de todo o coração, mas se quando choramos, qual é realmente, genuinamente a nossa dor, aonde está essa ferida? Mas não é o Deus que só conhece o sofrimento, mas é o Deus que tem o remédio para acabar com esse sofrimento. É esse Senhor que nos conhece por completo, que a Bíblia diz, vendo-a. Pastor, tem um monte de gente que está vendo a viúva, que está vendo ela. O Senhor se compadeceu dela. Tem um monte de gente que se compadeceu dela, mas não como o Senhor. O Senhor não só se compadece, oxa, todinha, coitada, ixi, que difícil. Não, Jesus vai até ela. Jesus se compromete com o problema dela. Jesus se coloca à disposição para resolver a situação. Porque Jesus não só conhece a nossa dor, mas Ele se compadece das nossas aflições. Essa viúva enlutada, ela não só perdeu o filho, mas ela perde a esperança. Perde-se o propósito para a vida. Não há mais um alvo, não mais um foco. Qual é a realidade de vida daquela mulher? Jesus chega para ela e está dando a ela uma direção, um propósito. Quantas pessoas diante de uma aflição, diante de uma dor, que não coloca aos pés da cruz, ou não vive essa realidade de se colocar no Senhor, mas auto ou sozinhas querem lidar com isso, vencer isso. Eu consigo, eu posso, eu faço. E elas, ao invés de sair dessa realidade, elas mergulham de cabeça nessa dor. E elas vão às vezes para os extremos. Ou ela vai para cima de uma cama sem querer levantar, ou para frente de um sofá sem querer sair para canto nenhum. Ou ela vai se inundar de trabalho, de atividade, de tantas coisas, para não ter tempo de lembrar da dor, ou lidar com essa dor, ou ter que tratar com essa emoção que fica vibrando, ou essa sensação, ou essa realidade tão difícil, que às vezes ela não quer vivenciá-la, ou tratá-la, ou resolvê-la. Mas Jesus não trabalha dessa forma. Jesus, quando chega na nossa vida, Ele vem com o propósito de trazer libertação, transformação, restauração e novidade de vida. Então Jesus, quando chega, Ele chega apontando a ferida e dizendo, olha, tem uma ferida aqui, olha, é necessário tratar isso, olha, é necessário mudança nessa área. E Ele tem poder para mudar, transformar, libertar e sarar. É essa realidade de transformação que essa mulher vai vivenciar.
ela está mergulhada na sua dor. Jesus não enxerga só a dor, mas a realidade que ela está vivendo. E é esse mesmo Senhor que sabe da nossa aflição. Aonde nós estamos mergulhados, será que é na presença de Deus? Será que nós estamos buscando cada vez mais esse mergulho na presença de Deus, em unidade com Deus? Ou será que a aflição, a dificuldade, a luta e a provação que nós estamos enfrentando, ela tem sido tão grande que ela tem nos paralisado? Todos nós vamos passar por dificuldades, lutas, provações. Todos nós vamos passar por inúmeras situações, mas nós não podemos ser vencidos por elas. Todos nós sentimos medo, todos nós passamos por situações às vezes que causam em nós às vezes ira, dificuldades e tantas outras coisas, mas isso não pode nos paralisar. Jesus, quando chega para essa mulher, ele dá para ela uma palavra de comando, ele diz para ela: não chores. Quem de nós teria coragem para chegar para uma viúva que acaba de perder o filho no dia do sepultamento de corpo presente e chegar para essa mulher que está em pranto, chorando, e dizer para ela: ei, não chora? Qual a primeira coisa que eu e você falaria? Abraçaria e falasse: que Deus console o seu coração. Abraçaria e ficaria em silêncio, não sabendo o que dizer, diante de tamanha aflição, diante de tamanha dor. Mas nenhum de nós diríamos para aquela mulher: não chore. Nós não diríamos isso. Na realidade do tempo presente, onde as emoções precisam ser colocadas para fora, nós seríamos às vezes aqueles que diriam: chora, coloca para fora, bota para fora essa dor. Mas Jesus chega para ela e diz: não chore. Porque Deus conhece não só a dor, Deus conhece não só a aflição, Deus só sabe o tamanho daquilo que você está vivenciando, da sua luta, do seu problema. Deus não conhece o tamanho da sua aflição somente, Ele também sabe a solução, Ele também conhece o projeto que Ele tem para a sua vida, Ele também sabe os planos que Ele projetou para você, para a sua casa e para a sua família. Ele também sabe até que ponto essa aflição, essa dor, esse problema ou essa angústia pode te paralisar e não te deixar viver o que Ele projetou para a sua vida. Então tem hora que Ele vai chegar e vai te acolher, mas tem hora que Ele vai chegar e vai te agitar, dizendo: ei, o tempo de chorar acabou, esse é um novo tempo que está chegando para a sua vida. Porque quando Jesus chega, Ele chega com uma novidade, um novo tempo. Ele chega para curar, restaurar, transformar, libertar e trazer novidade de vida. Na verdade, o que Jesus está dizendo para aquela mulher é: não, eu não estou nem aí para os seus sentimentos, não é isso. Ele se compadeceu dela. Jesus não está dizendo: as suas emoções para mim são como nada, nada disso. Jesus está dizendo: eu me preocupo com você, eu me preocupo com as suas emoções. Por quê? Porque foi Ele que nos deu as emoções, foi Ele que nos criou como somos. Ele conhece o nosso coração, Ele nos sabe, Ele sabe das nossas fragilidades. Mas Ele está dizendo: ei, não chores, porque um novo tempo está chegando sobre a sua vida. A presença do Senhor é real e Ele não se movimenta por acaso, Ele se movimenta com o propósito de trazer um novo tempo sobre a sua vida. Aquela mulher está prestes a experimentar um tempo de celebração. Aquela realidade está prestes a ser transformada pelo mover de Deus. E a primeira realidade que Ele transforma é trabalhar no íntimo daquela mulher, nas suas emoções, dizendo para ela: ei, chegou um tempo novo. Jesus já está trabalhando as emoções dela. Porque eu creio, irmãos, que a gente chora de tristeza, mas chora também de alegria. Eu acredito que lendo esse texto, essa mulher continuou chorando, mas agora vai chorar de alegria por outro motivo. Jesus não está trabalhando na lágrima que cai somente porque a Bíblia diz que Ele enxuga as nossas lágrimas. É esse Deus que enxuga as nossas lágrimas, é esse Deus que estanca as nossas lágrimas, é esse Deus que sabe que o choro é importante. Ele mesmo chorou, Jesus chorou. Sabe que o tempo do luto faz parte da nossa vida. No tempo da dor, a expressão de choro faz parte.
Mas o Senhor não quer que nós venhamos ficar limitado a esse momento, limitado a esse tempo, ou vivenciando uma vida toda diante de uma dor. Ah, mas fizeram isso comigo. Ah, mas falaram isso do meu filho. Ah, falaram isso da minha filha. Ah, mas fizeram essa coisa. E eu vivo nessa rotação, aonde não há crescimento, aonde não há desenvolvimento, aonde não há crescimento na fé, aonde não há esse desenvolvimento e essa maturidade. Por quê? Porque eu estou ferido e eu fico remoendo aquela dor, eu fico tentando passar pano naquela dificuldade, eu fico tentando dizer que não existe dor, que não existe essa dificuldade, porque eu não quero tratamento. É igual uma criança quando você fala assim: tá doendo? Tá doendo. Tá doendo quanto? Tá doendo muito. Então eu vou te levar no hospital para o médico te ver. Tá doendo mais nada, tá doendo mais nada, agora tá doendo nada. Pode até estar doendo, que ela fala: tô doendo não. Ela não quer agora ser confrontada. Essa realidade precisa ser transformada. Jesus nos quer curados. E quantas vezes estamos afligidos por causa de uma fala, por causa de uma situação, ou às vezes estamos magoados pela ausência de uma fala, pela ausência de um posicionamento, de alguma situação que a gente esperava, expectativas que nós colocamos em nós mesmos. Deus nos chama a essa realidade de transformação e está dizendo: Ele conhece a nossa dor, Ele conhece as nossas aflições, e é Ele que enxuga as nossas lágrimas. É esse Jesus que chega para essa mulher e diz: não chores. É o mesmo Jesus que tem poder para estancar as lágrimas, mas Ele está dizendo para ela: olha, é uma reação que você precisa se controlar. Jesus está chamando ela para um autocontrole. Tem momento que nós precisamos chorar, dores virão, dificuldades também, se coloque para fora, mas tem momentos que nós precisamos nos levantar, enxugar as lágrimas e saber, como Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e breve ele se levantará. Eu não estou vendo nada de diferente ao meu redor, eu não vi ainda mudança nenhuma, eu não vi transformação nenhuma, eu ainda não estou curado em nada, mas eu creio que ele vive, eu creio que ele fará, eu creio que vai acontecer, eu continuo a crer nele. Isso fala do seu coração estar alicerçado em Deus. O Senhor está alinhando aquela mulher, como Ele faz isso comigo e com você hoje. Quantas vezes nós ficamos assim, irmãos, entristecidos, machucados, magoados. Ei, Deus sabe, Deus trata, sustenta, mas Ele não te quer parado. Ele está dizendo: ei, enxuga as lágrimas, como Ele vai dizer para Josué, no capítulo 1. Se você ler o livro de Deuteronômio, você vai ver que Moisés morreu, o líder do povo. E depois que ele morre, esse povo vai ficar 40 dias chorando. Deus respeita o tempo de luto do povo. Depois que o povo chora, Deus chega para eles e fala assim: agora acabou o tempo do luto, vamos, levanta, meu servo Moisés é morto, mas você fará passar esse povo, esteja na minha presença, fique na minha palavra, eu estarei com você, vamos lá, que as minhas promessas não se findaram. Deus está dizendo: ei, tem tempo para chorar, mas tem tempo para se erguer, levantar. Agora, não coloque o choro como uma ação prática para impedir o que Deus tem para fazer na sua vida. Não coloque o choro, a dificuldade, a aflição como limitador da sua vida, do propósito de Deus e da direção de Deus para a sua história. Aquela multidão está prestes a vivenciar algo sobrenatural de Deus, mas há uma realidade, há uma direção. Jesus não vai para todo mundo e diz: ei, multidão, parem de chorar. Jesus vai para aquela mulher e vai dizer: ei, mulher, pare de chorar. Por quê? Por que Jesus não fala isso com todo mundo, se está todo mundo chorando? Olha para quem está ao seu lado e fala assim: porque Jesus não perde tempo. Jesus trata na essência, na raiz do problema. Quem perdeu o filho foi aquela mulher. Quem estava para sepultar o filho era ela. Aquelas pessoas estavam ali por causa dela. Aqueles estavam compadecidos por ela.
As pessoas estavam se movimentando pela dor dela. Então, se Jesus tratasse a dor dela, não existia mais dor nenhuma. Olha a sabedoria de Jesus. Mas às vezes a gente não deixa Jesus escavar mais fundo. Às vezes a gente quer usar a nossa sabedoria e a gente fala assim, eu acho que esse problema é isso. Deixa Deus tratar. Deixa Deus trazer para fora. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus mostrar para você as aflições, as lutas e tudo aquilo que Ele conhece, que está profundo na sua alma. É essa realidade que transforma. Irmãos, aquela multidão não sabia de uma realidade, que tudo que eles estavam vivenciando ali, seria para a glória de Deus. Para eles era só uma realidade aonde? De morte. Não há possibilidade de mudança. Eles vão sepultar aquele menino e voltarão, e cada um vai para sua casa. Não, tudo que está acontecendo é para a glória de Deus. Pastor, como é isso? Deus quer manifestar a sua glória no nosso meio, para que nós possamos glorificar, bendizer, honrar e exaltar ao nome do Senhor. E às vezes nós não entendemos o movimento de Deus, a direção de Deus, o cuidado de Deus. Por quê? Porque Jesus, ele chega, olha o versículo 14. Chegando se tocou no esquife. Jesus podia tocar no caixão? Não podia. Por quê, irmão? Porque todo aquele que ensinava a palavra, todo aquele que tinha discípulo, todo aquele que cuidava da casa do Senhor, não podia tocar no caixão, porque era imundo. 7 dias, precisava se purificar para depois voltar. Mas era o caixão de um morto. Jesus tocou no caixão de um morto? Não, ele falou, levanta, o menino sentou. Para todo mundo era o caixão de um, para Jesus o caixão de alguém que estava dormindo. Enquanto para outros era um caixão de um morto, para Jesus uma cama de alguém que estava dormindo. Olha a simplicidade de Jesus. Ele toca no esquife e diz, levanta. Eu acho lindo esse texto, sabe por quê? Porque a realidade da palavra levanta é um comando. Jesus vai dar o primeiro comando. Qual que é o primeiro comando? Não chore. Qual que é o segundo comando? Levanta. O que Jesus está falando com você hoje? Não chore. E depois? O que Jesus está falando com você hoje? Não chore. E depois? O que Jesus está falando com você hoje? Não chore. Levanta. Jesus está dizendo, ei, peraí. Lembra do povo parado de frente ao mar vermelho? Aí Moisés vai orar ao Senhor. O Senhor nem ouve a oração dele e fala assim, diga ao povo de Israel que marche. Mas peraí, não dá para passar. Diga que eles marchem, que eles confiem, que eles estejam na minha dependência. Essa realidade de depender de Deus é o que faz toda a diferença na nossa vida, que fala dessa caminhada para a glória de Deus. O que Jesus está dizendo, irmãos, presta atenção, a essência desse texto é o menino que já morreu e Jesus está dizendo para ele, ei, jovem, levanta. É como se alguém gritasse para que ele voltasse. Senhor, pastor, mas será que isso é possível? Será que é possível o nosso Senhor falar e os mortos na sepultura poder ouvir a sua voz e se levantar? Será que é possível o Jesus falar e aquele que está na sepultura, já morto, a alma voltar a viver? Será que é possível algo assim? João capítulo de número 5, olha esse texto. João capítulo 5, coloca aqui para mim. Você lê comigo, João capítulo 5, versículo de número 28 e 29. Lê comigo esse texto, presta atenção. João capítulo 5, versículo 28. Vamos ler todo mundo junto, 1, 2, 3 e lê para mim. Com o quê? Segura aí. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Versículo de número 29, peraí. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Volta lá no outro versículo.
Presta atenção. O menino que está aqui está completo, irmão. Tem ouvido, tem tudo. Jesus olhou, colocou no esquife e disse: levanta, jovem. A Bíblia diz que ele levantou e sentou. E começou a conversar com Jesus. Mas presta atenção nesse texto. Olha a profundidade do poder de Deus. Olha a profundidade da graça de Deus. Olha quem é o Deus que você serve, que conhece as suas dores, que sabe das suas limitações, que te conhece por completo. Esse Deus que diz: eis que estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse Senhor nessa noite que está dizendo: não chore, se levanta. Eu tenho um projeto para a sua vida, eu tenho um projeto para a sua casa. Eu não desisti da sua família. Eu sei das aflições que você tem vivenciado, mas eu tenho um plano abençoador para a sua casa. Eu te sustento, eu te levanto, eu cuido de você. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes vem turbulência, mas eu sou o Deus que acalma a tempestade. Eu sou o Deus que te leva para outra margem. Eu sou o Deus que no dia que quero faço o mar se acalmar, mas quando quero eu te levo para o meio da tempestade e te levo ao outro lado em segurança, porque sou o Deus que cuido de você. É esse Deus que está falando. Irmãos, quantas pessoas já morreram e não tem mais nada, não tem ouvido, já foi, já decompôs, não tem mais osso. Você acha que tem osso do apóstolo Paulo? Não tem pó só. Você acha quantas pessoas você conhece que já foi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 anos, já foi. Olha o que a Bíblia está dizendo. Dessa galera que já foi, que não tem nem mais nada lá. Não fiquem maravilhados com isso. Porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, quem que é todos? Quem é todos? Quem é todos? Quem é todos, Juliana? Todos que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele. Eu não sei como é que vai ser, mas vai ouvir. Eu não sei como que vai ser, mas vai ouvir. Eu não sei como é que a terra vai fazer, mas vai devolver esse corpo. Eu não sei como é que as águas vão fazer, mas vai devolver. Porque nós vamos nos apresentar. Versículo 29. Não, versículo 28, desculpe. Ouvirão, e depois que ouvirem vão fazer o quê? Irmão, toda vez que você ouve a palavra de Deus, ela te levará a uma realidade de movimentação. Está dizendo: olha, os mortos que ouvirem não permanecerão no mesmo lugar, na mesma realidade. Vai ter um novo momento. Só que o crucial desse texto é o seguinte: aqueles que entregaram a vida a Jesus vão para o céu, aqueles que não entregaram já está condenado. Só que nós estamos aqui como igreja de Jesus, e ainda há vida em nossos pulmões, então nós precisamos decidir em que direção nós vamos caminhar, porque ainda há a possibilidade de conversão, de transformação, de libertação e novidade de vida, para que nós possamos, no dia que fomos chamados e que ouvimos a voz do Senhor, possamos nos apresentar diante dele, e ele possa dizer: bem-vindo de meu Pai, eu te tenho um lugar preparado para você. Não é afasta-te de mim, eu não te conheço. É a realidade de unidade com Deus. Olha o presente do texto, irmão, que você está lendo aí. De Lucas capítulo de número 7. Coloca aí para mim, Lucas 7. Por favor, Letícia, me ajuda. Hoje de manhã, quem estava lá? Hoje de manhã era Margarida. Lucas 7. Quero agradecer a galera do Data Show, da mídia, que me ajuda muito. Lucas capítulo 7, versículo de número 14. Lucas 7, 14. Olha lá. Chegando, se tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você. Eu faço o quê? Levante-se. O que aconteceu? Versículo 15. E o que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Bom, presta atenção, morreu o menino. Qual a primeira voz que ele ouviu depois que morreu? Qual é a voz que ele ouviu depois que ele morreu? Pastor, mas um monte de gente falou com ele, mas ele estava morto, não dava para ouvir nada.
Mas qual a voz que ele ouviu? Irmão, presta atenção. A voz que esse homem ouviu. Pensa a alma desse homem fora daquele corpo, e de repente a voz do Senhor dizendo: volta. Qual a voz que ele ouviu? Você está impactado? Que lindo isso, né? Mas presta atenção, quando ele abriu os olhos, quem ele viu? Com quem ele conversou? Meu Deus do céu. É nessa movimentação que Jesus está dizendo: ei, é tempo de me ouvir, é tempo de me ver, e é tempo de falar comigo. É tempo de parar de chorar, é tempo de se levantar, e é tempo de viver o que eu tenho para você. É essa a realidade que o Senhor nos chama a viver. Por isso que eu estou falando para essa canção: eu olharei para o alto, de onde vem a bênção. Essa realidade de eu estar conectado com o alto, eu conectado com Cristo, eu conectado com o Senhor. Eu estou vivendo nessa terra, vivo as aflições dessa terra, mas aonde está conectada a minha mente? Aonde está alicerçado o meu coração? Aonde está fundamentada a minha fé? Em que direção eu estou caminhando? Por isso que Jesus quer restaurar em nós essa esperança, que não é um sentimento, mas é a pessoa de Jesus. Esse sentimento, um dia nós sentiremos tristeza, um dia nós sentiremos angústia, e tem dias que nós sentiremos aflições, mas é a presença do Senhor que muda a realidade da nossa vida. Essa esperança que volta, é o coração que brilha, é a vontade de viver e a vontade de adorar ao Senhor, de olhar para Ele e dizer: eu preciso do Senhor, eu necessito. É crer no sobrenatural de Deus, no mover de Deus, na graça de Deus. Ontem à noite eu estava pesquisando sobre Naim, sobre essa pequena vila, que na verdade era uma vila de transição, né? Ela ficava ali naquela localidade. Quando você ia de uma cidade para outra, eles sempre colocavam algumas vilas para que você pudesse, diante da distância, ter suprimento, ter água, e às vezes até é necessário repousar, mas era só uma vila de passagem, então era uma vila pequena. E naquela localidade o Senhor está operando milagres e maravilhas. E eu estava pesquisando sobre Naim, e aí apareceu lá, por algum motivo, uma entrevista de um médico cristão, e estava falando num podcast sobre as maravilhas que ele já viu. E eu comecei a ouvir aquele homem, eu falei: o que tem a ver uma coisa com a outra? E de repente aquele homem falando: quantas maravilhas eu vi Deus fazer em meio a tantos momentos, e eu aprendi a vivenciar esse sobrenatural de Deus. E o rapaz pergunta para ele por que ele era conhecido como esse médico, que era o médico do não, como é que é o tema, que era não tem mais jeito. Por que você foi conhecido por isso? Não tem mais jeito. Ele falou assim, que porque quando as pessoas chegavam para ele e diziam assim, não tem mais jeito, ele sabia que era o momento de o Senhor fazer. E aí ele contou a experiência que um dia ele estava operando uma pessoa de apendicite. Ele terminou a cirurgia e ele já estava pronto para operar a outra pessoa. Então ele saiu, passou pelo processo da esterilização, voltou tudo, fez toda a asepsia que era necessário, estava pronto para a cirurgia, a segunda cirurgia, e aí de repente o anestesista sumiu. E ele não tinha como começar a cirurgia sem a presença do anestesista. E ele pergunta para um, pergunta para outro, ele precisava começar a cirurgia, e cadê o anestesista? E de repente a enfermeira entrou na sala e disse para ele assim: doutor, o anestesista está ali na outra sala, verificando uma situação difícil. Um rapaz veio fazer uma cirurgia simples, mas por causa de uma anestesia que ele tomou, deu algum problema, e ele paralisou o seu coração. E eles estão tentando reanimá-lo, e ele não volta. E de repente o anestesista entrou e disse a frase: não tem mais jeito. Quando ele ouviu essa frase, ele percebeu que ele estava todo preparado. A asepsia estava feita, ele estava pronto para uma cirurgia. E ele pensou: não tem mais jeito para o homem, mas esse é o ambiente propício para Deus fazer um milagre. Ele falou: aonde está o rapaz? E rapidamente ele sai de um centro cirúrgico e entra no outro. Ele pegou um bisturi na frente de todas aquelas pessoas e cortou o peito do rapaz. Ele coloca a mão por dentro e ele começa a reanimar o rapaz no próprio coração do rapaz. E ele começa a reanimar o rapaz do coração. E ele diz assim ainda assim, ó: você sabe um sapo cururu? Você pegar um sapo cururu e ele pular da sua mão? Foi como ele consegue explicar na hora que de repente ele está orando e dizendo assim: ó Senhor, tu podes fazer. Senhor, tu podes fazer.
E as pessoas falando, ele já não tem mais cor, ele não tem mais jeito. E de repente o coração faz duf, 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 duf. E o anestesista chega para ele e fala assim: doutor, o coração voltou a bater, mas pelas pálpebras, pelos olhos, o cérebro não funciona mais. Ele olhou com a mão cheia de sangue para aquele homem e falou assim: o Deus que faz voltar o coração também faz voltar o cérebro funcionar. Fique tranquilo. 3 dias depois aquele jovem já estava falando. 3 meses depois esse doutor está na igreja e esse jovem está adentrando a igreja para adorar ao Senhor. Olha que lindo isso, é um dos testemunhos que ele tinha para contar. A convicção, irmão. Será que você e eu teria coragem? Será que eu e você não iríamos chorar no momento desse? Não tem mais jeito, faz parte disso. Será que nós teríamos a coragem de crer tão perpetuamente assim, crer tão solidamente que Deus é poderoso para fazer, e pegar o bisturi, abrir o peito, colocar a sua mão e começar a bombear um coração? Será que nós teríamos coragem de fazer uma coisa dessa? É alguém que tem a convicção do poder sobrenatural de Deus. Ele está dizendo: eu estou preparado para fazer o que eu posso fazer, e Deus pode fazer infinitamente mais, trazer vida só o Senhor, mas eu posso massagear esse coração, eu posso clamar, eu posso interceder, então eu farei a minha parte, porque a minha esperança é um Deus ilimitado. E às vezes passamos por essas realidades, por essas dificuldades, e olhamos para os problemas e dizemos: não, pastor, mas não tem mais jeito. Quem disse que não tem mais jeito? Se você serve a um Deus do impossível. Não, pastor, mas o meu casamento está passando por uma luta, mas esse relacionamento com meu filho está muito difícil. Não, pastor, mas lá no trabalho está muito complicado. Não, pastor, mas essa realidade está difícil. Não, pastor, tudo nós queremos desistir, tudo nós queremos chorar, tudo nós queremos desanimar. Deus está dizendo: ei, é tempo agora de parar de chorar, é tempo de se levantar, é tempo de olhar para o Senhor, é tempo de falar com Ele, é tempo de ouvir a voz do Senhor, e é tempo de viver o sobrenatural de Deus. Aquela multidão que estava chorando, aquela multidão que estava enlutada, agora está celebrando. Aquela multidão está impactada com o poder de Deus, porque há uma manifestação clara do poder de um Deus poderoso, e é esse Deus que olha para mim e para você e diz: ei, eis que estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Será que nós cremos nisso? Será que nós cremos nesse agir de Deus, nesse mover de Deus, nessa direção de Deus? É esse Deus que tem sabedoria ilimitada, esse Deus que tem poder ilimitado, é esse Deus que é maravilhoso, glorioso, majestoso, e aonde nós podemos aqui dizer santo, glorioso, maravilhoso, hosana, e nós podemos bem dizer ao nome do Senhor. E a Bíblia diz que aquele jovem sentou, que aquele jovem conversou com o Senhor, que ele foi restituído à sua mãe. Todos ficaram possuídos de grande temor, e a palavra temor aqui, irmãos, não é simplesmente celebração e júbilo. Aqui a palavra é respeito e medo. Pensa, irmão, se nós estivéssemos aqui agora com culto fúnebre, você chorando, e o pastor falasse assim: eu creio que Deus pode ressuscitar. Quem crê? Quem crê? Aí um morto levanta, e eu fico sozinho aqui. Tem que pensar que em Jerusalém morto não saía andando toda hora não, irmão. Jesus está fazendo sobrenatural porque não é um negócio natural. Nós tem que entender isso. Quando a palavra está dizendo temor, esses caras também tiveram medo. Ele falou: o que é isso, meu Deus? Eles estão conhecendo Jesus, eles estão entendendo. Que poder é esse, gente? Que poder é desse nível que nós estamos falando, irmão? Mas às vezes a gente, diante dessa realidade, a gente corre. E fala: Maíra, você crê que Deus pode fazer? Crê? Mas se levantar, a Maíra já está lá na casa dela. Dá tempo dela assistir o levantado lá na televisão dela, tão rápido que ela foi. Irmão, a gente é assim, mas fala dessa realidade. O povo teve medo.
A primeira reação do povo não é uhul. A primeira reação do mesmo é uhul. Eu creio, irmão, eu estava lendo o texto, eu creio que uns falaram assim, vamos correr, os outros falaram assim, com que perna? Que não vai mais, levanta morto, tá louco? Tem situação da nossa vida que a gente passa por isso. A gente fala assim, cara, essa é a manifestação do poder de Deus, que às vezes para nós é imensurável, é incompreensível, é grandioso, é poderoso. Essa realidade desse Deus que nós servimos, e nós no dia a dia limitamos o poder de Deus, olhamos para pequenas situações, olhamos para problemas, olhamos para situações que acontecem ao nosso redor, desanimamos, pensamos em desistir, não queremos prosseguir. Que tamanho de Deus é esse? Que tamanho de Senhor é esse que você serve? Que uma situação te paralisa, que uma dificuldade te impede de adorar ao Senhor, que uma luta ou uma batalha te tira da presença dEle, te tira a alegria de servi-lo, de adorá-lo, e de viver para a glória e louvor dEle. Mas o texto diz que primeiro eles tiveram temor, e depois, a Bíblia diz, vírgula, e glorificavam a Deus. Ó, então primeiro tem aquele espanto, e depois, irmãos, depois há júbilo, depois a festa. Aonde estava a dor? Na viúva. Acabou a dor da viúva, acabou a dor de todo mundo. Acabou o choro da viúva, acabou o choro dos outros. Às vezes você está chorando pela dor de outra pessoa, nem a sua. Às vezes você está lamentando pela dor de outra pessoa. Às vezes você está sofrendo pela dor que nem é sua. E às vezes a outra pessoa nem quer tratar a dor dela. Será que você vai viver uma vida de sofrimento, de lamúria? Há uma realidade não só de glorificar a Deus, mas eles entenderam que existe um grande profeta que se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Olha que lindo isso. A ressurreição do menino não tem nada a ver com o menino. Se acontece hoje num dia desse aqui, irmão, em alguns lugares aqui já coloca o guri como santo. Mas nesse momento que acontece aqui, a pessoa de Jesus está presente. O que eles olham para Jesus e dizem o quê? Deus se levantou no meio do seu povo. Esse povo está dizendo, Deus teve misericórdia de nós, Deus se levantou em nosso meio. A Bíblia diz que há grande júbilo, a grande celebração, é o povo dizendo, ei, Deus evidentemente está conosco, há manifestação da glória de Deus, há poder de Deus no nosso meio, Deus tem cuidado de nós, olha o zelo de Deus para com as nossas vidas. Será que nós cremos nesse agir sobrenatural de Deus sobre nós? Será que nós cremos nesse poder glorioso de Deus? Será que nós temos que colocar a nossa vida, a nossa família? E às vezes nós falamos, pastor, eu creio. Quem crê no poder magnífico de Deus? Quem crê nesse poder grandioso? E por que muitas das vezes nós falamos assim, ah pastor, mas eu sou estressado mesmo, ah pastor, mas eu falo bravo mesmo, ah pastor, mas eu sou antissocial mesmo, ah pastor, mas eu nasci assim, eu sou sempre assim. Como é que é o nome daquela pessoa que falava? Tem um monte de gente que sabe aí, Gabriela, né? Eu sabia porque eu falei de manhã, mas eu só queria saber se você sabia. Até os adolescentes, presta atenção aqui. Você nasceu assim, cresceu assim, encontrou Jesus, tudo mudou na sua vida. Não é mais assim. Que Deus poderoso é esse que não pode mudar um comportamento, uma realidade, uma atitude? Não pastor, mas eu sou sempre mesmo afastado. Não, Deus quer te trazer para perto, Deus te deu uma família, Deus quer te levar a abençoar pessoas, Deus também quer te levar a ser abençoado. Saia desse mundo egoísta, aonde a realidade é só eu faço, eu posso, eu consigo. Ah não, é eu que luto, eu faço. Não, você também depende de pessoas. É necessário. Você precisou de alguém para nascer, você precisou de alguém para te cuidar, você precisou de alguém para te ajudar, você precisou de alguém para te ensinar, você precisou de pessoas na sua vida
toda, e nós continuamos a nos relacionar com pessoas, mas tudo que Deus tem feito na nossa vida é para ser um instrumento aonde nós abençoamos, mas também somos abençoados. Mas muitas das vezes nós vivemos essa paralisia. Não, mas é difícil. Não, eu falo assim mesmo. Não, eu sou grosseiro assim mesmo. Mas eu sou desde criança. Você teve um encontro com Jesus, então você teve um encontro, um Deus da paz, um Deus do amor, um Deus que traz a mansidão, o Espírito que te leva a uma nova realidade de vida, te ensina a falar diferente, se posicionar diferente, e isso fala de uma nova criatura. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novidade de vida. É quando o apóstolo Paulo está falando à igreja, vai dizer: eu não preciso mandar carta dizendo quem vocês são, porque por onde vocês passam já são como cartas vivas do Senhor, porque as pessoas vendo, se relacionando, andando com vocês, veem quem vocês são, que vocês são servos de Cristo, servos do Senhor. A nossa postura precisa identificar a nossa identidade em Cristo Jesus, o nosso relacionamento com Deus, e essa realidade precisa ser confrontada. Irmão, não é tempo mais de lamúria. Não, mas eu não consigo. Não, mas eu não faço. Não, Deus quer nos levar a uma maturidade nas emoções. Pastor, mas eu tenho uma dificuldade nessa área. É tempo de vencer nessa área. Não consegue sozinho, busque ajuda de pessoas tementes a Deus, que busquem ao Senhor, que vão te ajudar, que vão te auxiliar, que vão te cobrar, ao qual você vai ter que prestar relatório. Mas tome uma postura de vencer, de romper, de vivenciar esse novo tempo na sua vida. Para de ser procrastinador, deixando tudo para amanhã. Não, amanhã eu penso. Não, eu vou pensar. Quem te disse que amanhã você vai estar vivo? Quem te disse que amanhã terá essa oportunidade? Hoje é tempo de mudança. Hoje é tempo de vivenciar esse novo de Deus. Aquele homem não se ressuscita. Aquele menino não ressuscitou para viver a mesma história. Ele ressuscita para ter um encontro com Jesus. Ele ressuscita ouvindo a voz de Jesus. Ele ressuscita olhando para Jesus. Ele ressuscita com o propósito de andar junto com a sua mãe. Ele tem uma novidade de vida, ele traz alegria para uma multidão, ele já vai adentrar uma cidade em celebração. A sua vida já testifica a grandeza, o poder e a graça de Deus. Quando falarem daquele menino, vão dizer sempre assim: ah, aquele que esteve morto reviveu. Foi aquele que Jesus colocou a mão e ele levantou. Foi aquele menino que eu fui ao sepultamento dele, mas eu vi-lo levantar do caixão. Ah, foi aquele menino que a mãe chorava desesperado e o terreno já estava feito, a cova já estava preparada, mas eu vi o momento que o Filho de Deus chegou e tocou e disse para ele: levanta. E ao mesmo tempo ele se sentou e ele olhou e ele conversou. Que dia foi aquele de celebração e de festa e de poder de Deus! A vida daquele menino mudou. E a nossa realidade de vida também precisa viver esta mudança. Nós precisamos viver isso, irmãos. Esse é um tempo do mover de Deus. Pastor, eu tenho dificuldade de abraçar. Ah, pastor, eu tenho dificuldade de me relacionar. Ah, eu tenho... Se abra para esse processo. Na vida nós viveremos frustrações. Na vida nós vamos viver com pessoas imperfeitas, pessoas que estão sendo tratadas em muitas áreas. Na vida nós seremos feridos, mas nós precisamos ter maturidade para prosseguir, para avançar, para continuar. Já pensou se alguém te fere em alguma área e por causa disso você bloqueia, você para e você nunca mais avança? O que seria da igreja de Cristo? Quantas pessoas envergonharam o reino? Quantas pessoas começaram e pararam? Mas existe um alvo, um foco e um propósito de caminharmos firmes. Pessoas vão passar pelas nossas vidas, mas a realidade é marcar a vida dessas pessoas com essa unidade com Deus, com a disposição de fazer a diferença, de estarmos juntos em uma mesma direção. Marcar a sua família com unidade, com amor, com graça. Pastor, aonde eu tenho errado, eu tenho dificuldade nessa área, então se coloque à disposição para ser transformado pelo Espírito Santo. Esse é o nosso desejo. Essa semana, várias vezes o irmão Júnior tem mandado mensagem para mim: pastor, vamos fazer um funcional 7 horas da manhã lá no Raquel de Queiroz. É R$15 por semana, pastor. Todo dia 7 horas da manhã às 8 da manhã.
Irmão, eu acordo quase todo dia, 3 horas da manhã. Sem despertador, sem nada. Eu vou ao banheiro e depois eu vou orar. Eu já entendi que essa acordada minha é o Senhor que me acorda, porque eu oro. E eu acordo facilmente, não tem problema nenhum. Mas o horário das 5 às 6h30, parece que me derruba e me pressiona. É um horário difícil para mim. Por isso, quando eu vou fazer alguma live aqui na igreja, irmão, eu boto 5 da manhã. Porque para mim é um desafio terrível. E se eu quero que você viva os seus desafios, eu tenho que começar por mim. Então acordar 5, irmão. Misericórdia. Mas eu acordo. E eu estava orando ao Senhor, e na hora que eu estava aqui, a evangelista França estava orando, eu estava tocando, eu estava orando também. De repente eu sentei, peguei o violão, e chegou uma mensagem: pastor, vamos no funcional, não sei o quê. E eu não vou no funcional não, né? Eu vi a mensagem, aí eu falei, essa semana eu vou nesse funcional. Eu falei, né, comigo, semana eu vou nesse funcional. E eu comecei a louvar, e a evangelista orando, e eu louvando, e Deus falou assim: você ora 3 horas da manhã, mas e quanto a igreja precisa orar também? E eu falei, Senhor, eu não quero orar online não, eu quero orar presencial. E naquele momento que estava ali, a evangelista orando, Deus estava falando no meu coração, então faz antes do funcional. Você não falou que vai do funcional das 7 às 8? Então faz das 6 às 7 a oração. Já exercita a alma e o corpo. E eu falei, isso mesmo. Para irmão, para mim não ir para casa e perder a motivação, eu já fiz o banner aqui da igreja mesmo. E já mandei para vocês. Por que eu mandei para vocês? Porque agora eu não posso voltar atrás. Que eu já me comprometi. Uma galera já mandou mensagem para mim, pastor, estamos juntos. Sabe quem foi o primeiro a mandar para mim assim? Eu vou estar com o senhor? O Júnior. Aí hoje eu falando com ele, ele falou assim, pastor, posso só fazer uma pergunta para o senhor? Eu falei, pode, Júnior. Posso vir de short? Eu falei, pode, é de manhã. Por quê? Porque daqui eu já vou para o funcional. Aí eu falei, Júnior, deixa eu te falar. Aí eu conversei com ele, então, como é importante a gente vivenciar essas unidades, irmão. Eu quero estar cada vez mais na presença do Senhor. Eu entendo que essa semana nós estaremos ministrando às crianças aqui. Essa semana nós estamos ministrando aos adolescentes. Essa semana nós queremos ver famílias dos adolescentes unidas com Ele. Nós queremos ver essa unidade das famílias para a glória e louvor do nome de Jesus. Nós queremos ver isso, então nós temos uma batalha não só física, mas espiritual. Quantos pais vão inventar inúmeros compromissos para não estar aqui? Quantas crianças às vezes queriam estar aqui sendo edificadas pela palavra, mas não vão vir porque pais às vezes não vão trazer? Porque há uma batalha não só no físico, irmão, há uma batalha no espiritual, desanimando, entristecendo, passando situações, e às vezes a pessoa não entende o privilégio que é poder trazer o seu filho para ser edificado na presença e na palavra de Deus. Fala de desafio, fala de levantar, fala de pegar o carro, ou fala de mandar o menino, fala de desafios, e eu estou desafiando a viver isso. Então nós precisamos interceder, e eu não quero viver isso sozinho lá na minha casa, porque eu já faço. Eu quero viver aqui como igreja, então por isso que eu te convidei para estar aqui, antes do seu trabalho, todos os dias. Pastor, se eu vim para cá, eu tenho que sair 6h30, então vem, 6 às 6h30 você fica comigo. Não, pastor, eu venho para cá, eu tenho que sair 6h40, pode sair. Não, pastor, eu tenho que sair 6h15, pode sair, fica comigo 15 minutos. Não, pastor, eu tenho que sair 6h45, sem problema. Mas vem, seja despertado a essa disposição de busca da presença de Deus. Se você crê nesse Deus de poder, de graça e de misericórdia, então vamos viver essa busca na presença dEle. E a busca fala de empenho, de entrega, de disposição, de atitude. Mas fala de renúncia, irmão. Fala de deixar algumas coisas. E essa disposição de viver o reino de Deus. E sabe quem que eu desafiei para estar aqui comigo? Joaquim e Isaac. Eles vieram para a oração sábado comigo. E a Sofia estava aqui também. Quero agradecer a Sofia. Sofia crente, estava aqui sentada. Ela lavou o cabelo para não dormir.
mas ela estava aqui presente. Então, é essa unidade. O Joaquim falou: pai, se eu for, vou dormir. Eu falei: vai de corpo presente, mas vai. Vamos junto. Desafiar, irmão. Quando que os nossos filhos vão entender o que é vivenciar essa disposição de unidade com Deus? Quando eles forem adultos? Quando eles forem chamados pelos seus pastores? Ou quando nós, como pais, temos o privilégio de levá-los e conduzi-los a esse momento? Eu estou tendo o privilégio nesses dias de ter minha irmã aqui comigo, minha sobrinha aqui comigo. Eu e minha irmã estamos conversando, falando, preparando algumas coisas para a vinda do meu pai. Então, assim, tem sido um momento maravilhoso para a gente. Mas como nós vivemos isso? Quantas vezes eu e Thalita dormimos no meio da oração, e minha mãe orando, e naquelas irmãs do coque, e Deus falando, e nós orando, irmão, e nós dormindo. E a minha mãe orando, e minha irmã orando. Irmão, parece aqueles negócios de acordo. Você já assistiu aquele filme que o cara está desacordado? E de repente ele acorda, ele está num lugar, aí ele fecha o olho, ele está no outro lugar, aí ele acorda, até que ele acorda genuinamente. Já viu isso? Era a minha vida e da Thalita. Nós acordava, alguém estava orando, nós fechávamos o olho, alguém estava com a mão na nossa cabeça, nós abrimos o olho, nós já estávamos em casa, falava: como é que isso aconteceu? Mas era essa vida, de aprender a viver essa unidade na presença de Deus. E eu e a Tati temos vivido isso, eu e a pastora Tati. Quantas vezes trouxemos colchão para a igreja, para as vigílias, para as orações com as crianças. Nunca as crianças bebê, as crianças pequenas, as crianças grandes, nunca foram um empecilho para a gente estar na presença do Senhor. Nunca. Então essa disposição de buscar a presença de Deus faz toda a diferença. Então eu te desafio, irmãos, a viver essa unidade com Deus. Se nós queremos viver o sobrenatural, e que não, então nós venhamos nos dispor a viver esse relacionamento de busca de intimidade para a glória de Deus. O Senhor vai dar um comando, 2 comandos nessa noite. Ele diz o quê? Não chores e levante-se. Não chores e levante-se. Que nós possamos entender que Deus está nos levando a um novo ciclo, a um novo tempo. Mas nós precisamos nos levantar, nos posicionar para viver o que Deus tem para nós. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Isaac, vem aqui, me ajuda aqui, rapidão. Quero orar com você. Rapidão ali, rapidão. Aquela de manhã. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos. Comece a falar com Deus, pedir a direção de Deus. Começa você a falar dele, o quanto ele é glorioso, maravilhoso, santo e poderoso. Hoje de manhã a gente cantou uma canção que a Juliana cantou semana passada com as meninas também. E ela vai nos declarando essa mensagem tão linda que ela vem dizendo: dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar para minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar para minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és e a minha alma esperou
Nós te adoramos, Espírito Santo. Nós te bendizemos, Pai, pelo teu cuidado, Pai. Nos rendemos diante de ti, Pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha sobre nós com a tua graça, com o teu poder, com a tua unção, ó Pai, em nome de Jesus. Tu conheces a cada família, a cada lar, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, vem ministrando a cada coração, ó Pai. Tu conheces, ó Pai, em nome de Jesus, a aflição, a dor, a dificuldade. Tu conheces, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, a realidade de cada vida. Tu conheces, Deus, o que muitas das vezes tem sido, ó Pai, um impedimento, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que tem impedido o teu filho de vencer, a tua filha de romper, de viver esse sobrenatural na tua presença, de avançar, de viver essa maturidade diante do Senhor. Deus, eu profetizo, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, possa trabalhar em cada coração, trazendo libertação, trazendo restauração, trazendo novidade de vida. Eu profetizo, ó Pai, que possamos, ó Pai, vivenciar esse novo tempo, esse novo momento para a glória do teu nome, Deus. Esse tempo de nos levantar na tua presença e viver os sonhos e os projetos de Deus, porque quando o Senhor se apresenta com o propósito de trazer libertação, cura e transformação. Nós nos rendemos na tua presença, Senhor, e eu quero interceder por cada lar, por cada família, ó Pai, em nome de Jesus, por cada homem, por cada mulher, por cada criança, por cada adolescente. Nós repreendemos toda a investida do inferno, toda a obra de Satanás, todo o levante das trevas, toda a obra de feitiçaria, macumbaria, toda a obra do inferno. Nós repreendemos pelo poder do nome de Jesus, que possamos viver um tempo de libertação, de cura, do mover do Espírito Santo de Deus, para o louvor da tua glória, Senhor. Deus vai trazendo fortalecimento, Paizinho, ó Pai, sobre cada vida, Pai. Vai trazendo cura sobre aqueles que precisam de cura, Senhor. Vai trazendo revestimento sobre aqueles que precisam de força. Ó Pai, nós precisamos e nós necessitamos do mover poderoso do teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos para o céu. Que a graça do Senhor, o amor de Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre todos nós e o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Que tenhamos uma semana abençoada na presença do Senhor. Que possamos ir debaixo da bênção de Deus. Que possamos viver uma semana na presença do Senhor. Que possamos desfrutar dessa intimidade do Senhor. Que seja uma semana de decisão, de ação, de posicionamento para o louvor e a glória de Jesus. Que aonde havia tristeza possa ter abundância de alegria.
que aonde o cansaço estava sobrecarregando, minando, possa ter uma nova alegria, energia na presença do Senhor. Que aonde as justificativas imperavam, que possa ter a afirmativa na presença do Senhor, de viver para a glória de Deus. Que haja em nós essa disposição para viver todo dia na dependência do Senhor e viver essa unidade com Deus, o precioso presente de ouvir a sua voz, de falar com Ele e de obedecer ao direcionamento de Cristo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Você que pode, dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Dá um abraço aí, umas 5, 6 pessoas. Dê uma semana de vitória, de bênção, para a glória de Deus.